Minha gente, quem diria, né? De vez em quando dá lógica no futebol. Fala rapaziada, chegando mais um vídeo no canal do Canedo, pedindo, eu sei que hoje é um dia difícil, né? Mas pedindo por favor para você compartilhar o link com a rapaziada. Prometo aqui uma análise sóbria e também trazendo conteúdo sobre a seleção brasileira. Para você também curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal ainda, tudo isso ajuda. A gente está aqui na toada aqui de fazer um vídeo de futebol por dia. É uma renovação do meu canal, o canal do Canedo 2.0. Então vamos nessa, vamos com tudo. Vamos tentar explicar o que aconteceu com a seleção brasileira. Bem, aparentemente todo mundo sabia o que iria acontecer. E aqui eu não estou contando vantagem, né? Eu avisei no último vídeo sobre um temor ali do Brasil perder o jogo no meio-campo com aquela escalação. Mas assim, todo mundo falou isso. Isso já vem sendo cogitado desde o jogo contra a Colômbia. E aí a gente assistiu, obviamente, a vitória da Argentina sobre o Uruguai e caiu em terra. Dificilmente o Brasil conseguiria oferecer resistência com aquela escalação. Todo mundo sabia disso, menos o Dorival Júnior, que não conseguiu enxergar, não mesmo antes do jogo, como durante o primeiro tempo, no intervalo e ao longo do segundo tempo, já que ele não mudou a estrutura da seleção brasileira, tentou mudar ali marcações de encaixe ao longo do jogo, mas essa talvez tenha sido a nossa maior fraqueza numa noite que deu tudo errado e o 4-1 ficou baratíssimo. A verdade é que o torcedor brasileiro tem que comemorar ter sido só 4-1. Foi a pior derrota do Brasil nas eliminatórias, batemos alguns recordes negativos, vou falar sobre isso, mas tem que comemorar, porque sem dúvidas que se eles tivessem apertado ou ter sido mais clínicos ali, um pouco agressivos, vai ali na nossa área, na facilidade que eles encontraram, cara, era jogo para 7. E aí isso ia virar música, esquece. Eu acho que a gente foi zoado até pouco ontem por eles. Né? Aquela embaixadinha do M. Martins foi até respeitosa. O 1 minuto de silêncio depois do jogo, zoando o Rafinha também. Cara, eu achei que vinha algo muito maior. E te falar, cabia, porque a gente fez por onde? A gente mereceu apanhar. Eu falei apanhar, né? Pois é. Prometeu porrada e cumpriu. Bem, vamos falar antes do jogo e depois do Brasil como um todo, do trabalho do Dorival, trabalho interrogação. Mas no jogo, assim, em nenhum momento o Brasil esteve perto, até porque o gol da Argentina saiu cedo, o primeiro, com 3 minutos, e em nenhum momento o Brasil esteve perto de fazer frente. Quando faz o primeiro gol, né, o único gol do Brasil, tá 2-1 no placar, talvez tenha gerado ali um ânimo, pô, vamos ver se agora muda alguma coisa e tal. No fim das contas, nada, saiu baratíssimo. Em finalizações, né, 12-3, o Brasil deu 3 finalizações o jogo inteiro. A do gol, do Matheus Cunha, numa falha do Cuti Romero, eu acho que é muito mais demérito do zagueiro argentino do que um encaixe da pressão do Brasil. Em vários momentos da partida, os jogadores brasileiros estavam ali correndo, porém desordenadamente. O Matheus conseguiu, teve um mérito, acertou um chute ali no canto do M. Martins, beleza, nosso gol. E as outras chances foram em finalizações de falta, né? Se eu não me engano, ambas com o Rafinha. E foi isso, rapaziada. Em 90 e poucos minutos, o Brasil criou isso contra a Argentina. E eu gostaria de dizer que o problema foi o ataque, mas a nossa defesa, né? Não o sistema defensivo, a nossa defesa, olha, teve uma noite daquelas. Estivemos completamente na roda, e alguns números aqui ajudam a traduzir isso. Passes completados no terço final. Eu trouxe essa estatística também contra a Colômbia, porque não houve nenhum domínio, né? Mas dessa vez foi um amasso. 85 passes que a Argentina completou no nosso terço de defesa, o de ataque deles, enquanto a gente só completou 34. Ações com a bola na área adversária. Pode ser um toque, pode ser um passe, uma finalização. Finalização a gente já sabe que não teve do nosso lado. 26-3. Então a gente deu 3 toques na bola na área adversária. E a Argentina deu 26. Cara, para quem não viu o jogo, né, ou não prestou atenção atentamente ao jogo,
não teve oportunidade. Você bateu o olho aqui, rapaziada. É assustador. E foi assustador desde o início, porque a gente via que a pedra estava cantada, o Dorival não mudava, os jogadores entraram na pilha, assim, porque no primeiro grito de olé, que nossa, a Argentina já tá gritando olé, isso aí vai dar munição pra gente. Os jogadores brasileiros estavam correndo que nem barata tonta lá na frente. E a Argentina aí começou a encaixar o seu jogo, passou com os seus 5 meio-campistas a mandar. O Dorival disse na coletiva que o Brasil também jogou com 4 meio-campistas, ele estava se referindo ao Rafinha e o Rodrigo, que supostamente estavam fechando linha no corredor. O Rafinha no início na direita, o Rodrigo na esquerda. Mas isso foi uma grande fake news, né? Em vários momentos do jogo, primeiro tempo ali estava nítido, os dois abandonando, o Matheus Cunha e o Vini também abandonando a marcação, não fechando linha de passe. Gente, isso é um trabalho super coletivo, de dedicação dos jogadores, porém, algo que era muito repetido pelo Pedrinho quando comentarista lá nos tempos de Globo, não basta você correr, né? Você tem que correr certo. E os jogadores da seleção brasileira estavam correndo que nem barata tonta e toda hora a bola estava estourando na defesa, né? Esse print aqui, que é nos 11 minutos, é o lance do segundo gol. A Argentina facilmente, né, vai rodando pacientemente. Depois, quando ela acha ali o Depou, o jogo dá uma clareada de tal maneira que, assim, 11 minutos. Tem 4 jogadores do Brasil batidos já na imagem e dali sai o segundo gol. Não é de se estranhar por quê, né? E não foi só esse gol. Todos os gols tiveram, eu acho que, participação efusiva dos nossos pontas, dos nossos atacantes, tendo uma marcação frouxa, né? O Savinho, no quarto gol, tenta botar a culpa no Wesley. O Wesley tá fechando com um outro jogador ali por dentro. E só depois que eles se tocam. O Rafinha, no primeiro tempo, também teve uma postura lamentável. Várias e várias vezes a Argentina ficou em 2 contra 1 no corredor. E aí, toda hora criando superioridade. Pô, era a maioria, né? O que dizer do nosso o meio-campo do Brasil? Que meio-campo? A gente não tinha nem gente no meio-campo. E sim, eu xinguei muito os jogadores, reclamei. Tivemos atuações individuais absolutamente lamentáveis. Mas eu acho que está muito claro que o problema na noite de ontem foi um time completamente desordenado. E aí estourou para todo mundo, né? O goleiro falha quando é assim, os laterais dão espaço, os volantes ficam perdidos sobre quem cobrir, os zagueiros saem da área para dar combate, deixa espaço para outro que está povoando ali, né? Os atacantes estão preocupados com outra coisa, não fecham linha de passe. Então acabou sendo uma sucessão de problemas que desembocou nesse placar final de 4-1. E reforço, saiu barato. Se eles quisessem ter feito um 7-1 para zoar a gente eternamente, eles teriam feito. E aí a gente chega no trabalho do Dorival. O Dorival mais uma vez vai na coletiva, pede para confiar no trabalho. Pelo menos dessa vez eu não me lembro dele ter usado a palavra evolução. Aí era para surtar, entrar na TV e ir lá cobrar o cara ao vivo. Tá completamente perdido o Dorival, isso vale desde a escalação, a postura que a seleção brasileira teve e a falta de leitura para conseguir corrigir isso durante. Até porque as substituições que ele faz, pelo menos quando vem o intervalo, fala, bem, ele vai corrigir isso aí, né? E ele tira o Murilo e bota o Léo Ortiz, tira o Joeliton, bota o João Gomes, tira o Rodrigo, bota o Endrick na furada, né? O Endrick mais uma vez entrando em furada. E o Brasil leva outro baile no segundo tempo. A diferença foi que a Argentina não fez os gols. Se bobear, a Argentina teve mais chances no segundo tempo do que no primeiro. Então, e aí vem ao longo do segundo tempo, tudo continua. É óbvio que a convocação do Brasil planejava ter o Neymar, né, todo mundo estava imaginando ali um time em torno dele. Mas, cara, isso acontece, né? E aí, quais foram as saídas que o Dorival encontrou? Poderia ter convocado, em vez de ter chamado o Endrick para o lugar do Neymar, né, um atacante. Poderia ter convocado mais meio-campistas, né, e poderia ter utilizado o Ederson ou o João desde o início. Protege, vamos fechar essas linhas, né? E em nenhum momento isso aconteceu durante o jogo. Isso que foi assustador. O Dorival sabendo, olhando a tragédia,
a orelha dele coçando porque o Brasil inteiro estava falando dele e o cara não fez nada para tentar reduzir o risco de a gente sofrer uma grande tragédia. Nada, ele não fez nada. Então sim, o Dorival tem que cair, já tivemos tempo suficiente para perceber que daí não vai sair muita coisa. Não tem como se apegar a fantasias de que se o Brasil estiver mal na preparação, aí sim que a gente vai ganhar uma Copa. A gente jogar esse futebol, a gente só não cai na fase de grupos se o grupo for muito amigo nosso. Se não, cai na fase antes das oitavas de final, qualquer confronto contra qualquer europeu ou africano. Vamos lembrar a quantidade de vergonhas que o Brasil já passou nesse ciclo, com ou sem o Dorival. Quem vai substituí-lo é tema para outro vídeo, para outra conversa. Eu acho que no momento a gente precisa carimbar que o Dorival não vai continuar como técnico da seleção. Tem data FIFA em junho, tem um tempo até lá para planejar isso. Já se diz, pelo menos, né, informação até do Caemota lá no GE, Ancelotti e Felipe Luiz são nomes que estão na mira, mas os dois estão envolvidos também no Mundial de Clubes. O Ancelotti deve até sair do Real Madrid ao fim da temporada, mas não chegaria para a data FIFA de junho. Como só restam 5 convocações até a Copa, vamos desperdiçar mais uma? Ou o que a gente vai fazer, né? Qual nome a gente vai procurar para agora? É uma questão para outro momento, mas vamos combinar que Dorival já era, isso aí já é um passo para a gente dar. Solta o carimbo, porque de fato daí não vai sair nada. E eu estou falando em Copa do Mundo aqui, tranquilo, porque o Brasil realmente deve se classificar. Vocês já pararam para prestar atenção na tabela? E se fosse com as regras até a Copa de 2022, até outro dia, as eliminatórias sul-americanas classificavam 4 direto para a Copa e um quinto para a repescagem. Agora vão 6 diretos, o 7º vai para a repescagem. Nessa brincadeira o Brasil está dentro. Mas imagine o desespero que a gente estaria hoje. Imagine com o Brasil na 4ª colocação com 21 pontos. O 5º colocado, Paraguai, com os mesmos 21 pontos, saldo um pouquinho inferior. E o 6º colocado, fora da zona de classificação, a Colômbia, com 20 pontos. Um ponto atrás, sendo que na próxima rodada o Brasil visita Equador, que é o vice-líder, que está na nossa frente, tendo começado com menos 3 pontos. Equador na altitude de Quito. A gente ainda vai jogar na altitude da Bolívia, que a Bolívia em casa é um negócio de outro mundo também. Joga na altitude lá de 4.000 metros. O Brasil pegaria Paraguai e Chile em casa, com a obrigação de vencer, sem dúvidas. Mas como botar a mão no fogo? Cara, a gente estaria aqui desesperado, podendo não jogar uma Copa do Mundo. Então, não é uma mudança de regulamento que tem que aliviar a barra do Dorival, da CBF ou de tudo que a gente fez até agora. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso também sofrer a maior derrota da história das eliminatórias. O Brasil nunca havia levado 4 gols num jogo nas eliminatórias. Levou pela primeira vez. Antes, a pior derrota havia sido um 3-0 para o Chile em 2000. O saldo é igual, 3-0, 4-1, mas acho que levar 4 gols é mais acachapante. Essa também foi a primeira vez que o Brasil perdeu 2 vezes para a Argentina em uma eliminatória, né? Então perdeu por 1-0 no Maracanã no primeiro turno e agora por 4-1 no segundo turno. A gente vai somando feitos, porque lá atrás com o Diniz perdemos 3 vezes seguidas pela primeira vez, perdemos para o Uruguai, para a Colômbia, tudo pela primeira vez. Cara, muito puxado ser torcedor da seleção brasileira nesse ciclo de Copa do Mundo. Mais um aqui, o Brasil não perdia por 3 gols de diferença para a Argentina desde 1964. E outras assustadoras, né? Vão medindo aí o tamanho do buraco. Depois da Copa de 2022, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, não estou esquecendo ninguém, né? O Brasil sofreu 31 gols em 25 jogos. Sabe quantos jogos o Brasil levou com o Tite para sofrer 31 gols? Os mesmos 31 gols? 81 jogos. 25 jogos, 81 jogos. Eu não estou falando de 10 jogos. Estou falando de uma diferença brutal, acima do dobro, quase o triplo. Derrotas da seleção brasileira somando as eliminatórias de 2006, 10, 18 e 22. 14 a gente não participou porque era país sede. 5 derrotas em 71 jogos. Na atual eliminatória, 5 derrotas em 14 jogos. Cada estatística que eu leio aqui dá vontade de me enfiar no buraco.
É uma vergonha o que a gente está construindo. Sim, a reputação da seleção brasileira já está lá embaixo por vários motivos. E a gente está se esforçando muito para virar chacota mundial. Enquanto a gente tenta procurar culpados, né, é óbvio que o Dorival tem uma enorme parcela aí, os jogadores também, senhor Rafinha não pode falar e não fazer, tem que bancar ônus e bônus. E a própria seleção como um todo, a gente apontou aqui, todo mundo falhou em algum momento no jogo. Enquanto a gente procura esses culpados e quer nomear, o Edinaldo Rodrigues acabou de ser reeleito com o apoio de todas as federações e clubes. Vai ficar no cargo pelo menos até 2030, podendo ainda estender até 2034 num outro mandato. A gente sabe que o presidente da CBF só sai em caso de escândalo. Então está muito claro que o problema, o macro, é muito maior. Aqui a gente tenta olhar para as coisas que a gente consegue resolver a partir da próxima data FIFA. Mas no fundo, temos aí um problema gigante para resolver. E eu não vou passar pano para ninguém. Espero que vocês tenham curtido mais do que o jogo de ontem. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, comenta aqui. O canal do Canedo está muito on e falaremos numa outra vibe nos próximos vídeos. É que esse jogo realmente me tirou do sério e acredito que tenha feito mal a você também. Então vamos nessa, buscando entender o tamanho do nosso problema para conseguir correr atrás de uma solução. Perceberam o silêncio? Perceberam? É 1 minuto de silêncio que eles estão fazendo. Obrigado, Dorival.